Louvado seja o nome do Senhor. O tema que eu quero ministrar nessa noite é este: vida e saúde para o corpo. Vida e saúde para o corpo. Provérbios capítulo 4, versículo de número 20 a 22, diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, e aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Por que Salomão diz isso? Porque se você atentar para as palavras do Senhor, para os ensinamentos do Senhor, você colocar os seus ouvidos, se você não deixar se apartar os olhos da voz de Deus, da concepção de Deus, da sabedoria de Deus, e guardar no seu coração, Ele vai dizer que tudo isso serão vida para quem os acha, e saúde para o corpo. Só aqui eu já começo explicando para você que saúde, em grande parte, passa por obedecer instruções. Você acabou de ver aqui agora. Então, amados, é uma fala para você refletir, ouvir, e nós orarmos em cima, em nome do Senhor, tá bom? Curva a sua cabeça, eu quero fazer mais uma oração. Pai, eu quero te louvar pelo privilégio de estarmos na tua casa, te honrando, ouvindo a tua voz, seguindo a tua palavra e crendo naquilo que o Senhor já designou para nós. Fala conosco, libera para cada um de nós a bênção do Senhor, através da sua palavra, trazendo saúde e cura. Saúde e cura para a nossa vida, para o nosso corpo. É a oração que eu te faço com alegria, e a oração que eu te faço com a certeza que tu falarás a essa igreja em nome de Jesus. E o povo santo do Senhor, que crê nesta promessa, diga amém e amém. Fica aí um pouco, Edson. Irmãos, nós temos visto e vimos durante todo o mês, eu pregando, os pastores aqui pregando, que Deus quer que o seu povo seja saudável em todas as áreas e em todas as formas. Isso aqui não é uma história, isso aqui é algo sério, isso aqui é algo que você precisa entender, porque o que o texto diz aqui para mim e para você é que se você der ouvidos ao que Deus fala, se você se atentar para aquilo que você tem aprendido diante dele, se você não apartar os teus olhos, ou seja, ouvido, mente, coração e olhos, Deus está falando dos teus sentimentos, é aquilo que está gerando as doenças dessa pós-modernidade. As pessoas veem, sentem, ouvem e o coração fica agitado. Aí começam a decifrar nomes, síndrome disso, síndrome daquilo, várias psicopatias. Então ouça o que eu estou te falando. Você precisa entender isso. O que, pastor? Eu preciso, em primeiro lugar, compreender que Deus quer que nós sejamos saudáveis em todas as áreas e de todas as formas em nossas vidas. Nós temos visto e vimos, e eu tenho recebido testemunhos de curas divinas no nosso meio, de sinais mesmo, sinais do céu, coisas que só Deus pode fazer, milagres, prodígios, maravilhas, tudo isso vindo da parte do Senhor, porque existe tudo isso da parte do inimigo também, você precisa ficar atento. Então a gente vai dar uma avançada aqui nessa palavra hoje, para a gente orar, e eu queria mostrar para você que biblicamente é o teu direito de viver curado, biblicamente. Por que eu digo isso? Porque eu sei que quando eu prego aqui, quando um pregador ministra sobre cura, que é uma área muito sensível de todas as áreas do ser humano, tem algumas que são muito sensíveis, 3 delas eu posso te dizer agora, que é você mexer com família, saúde e com as finanças, não é? Eu conheço ministérios americanos, que eles pregam o ano todo, família, finanças e matrimônio, casamento, questões do lar. O ano todo eles pregam isso, e diversos anos, de muitos anos. Esses ministérios eles vão crescendo, eles vão ficando gigantescos, a ponto de ter que comprar ginásios de basquete para criar igreja, porque não tem mais onde colocar gente. Por quê? Porque as pessoas são sensíveis a essas 3 áreas. Então, quando eu falo biblicamente, que é teu direito de viver curado, você precisa entender isso. Isso não é uma utopia, isso é uma verdade. Só que eu preciso também te dizer, e aqui eu quero que você grave isso, por favor, que não é mágica. As coisas não acontecem por mágica.
As coisas acontecem como, pastor? Através de uma postura. E é isso que eu vim falar para você nessa noite. O texto que eu li agora como base, diz que quando nós damos créditos aos ensinamentos de Deus, quando você abre o teu coração, os teus ouvidos a entender o que Deus está falando, a palavra do Senhor, Ele diz que esta mesma palavra, a Bíblia, a voz de Deus, não a letra, mas o Espírito que transcende, algo que vem além da vírgula, dos acentos, algo que é maior do que eu e você possamos entender, que João chamou do verbo de Deus, o próprio Jesus, essa mesma palavra vai gerar vida em nós. Então, Deus quer que eu e você, povo dele, tenhamos saúde, que a igreja seja sadia. Pastor, por que Deus quer que eu seja curado? Por que isso não é uma utopia, como muitas pessoas dizem? Não, doença não foi feita para dar em árvore, foi feita para dar em gente. Tudo bem, pessoas também têm, e árvores também ficam doentes também. Quem disse isso errou, porque árvores também ficam, todo ser vivo fica doente, de uma forma ou de outra, mas fica. Então, você tem que compreender. Ontem eu estava em Miguel Pereira, e eu estava de frente de um lugar onde tinha vários coqueiros enormes, uns 5, 6. E um dos coqueiros estava quebrado em cima, quebrou, a árvore morreu. E eu estava olhando de longe, conversando com um homem que mora lá desde que nasceu. Ele mora lá há 48 anos, desde que nasceu, Miguel Pereira. E eu estava olhando para aquelas árvores, falei, olha que coisa bonita aquelas árvores. Olha. Agora interessante, tem um coqueiro que morreu. Aí ele falou assim, o dono, o carro dele, onde ele passa próximo ao coqueiro, e diversas vezes naquele coqueiro, ele bateu com o vidro do carro no coqueiro, ele falava, que raio desse coqueiro, um dia eu arranco esse coqueiro, ai que esse coqueiro não morre, um dia o coqueiro morreu. Então, amado, você tem que ficar muito atento com o poder da tua palavra. E não estou falando de uma árvorezinha comum, não, estou falando de um coqueiro gigantesco. Então, atente para aquilo que você fala. Voltando para o texto aqui, por que Deus quer que eu e você sejamos curados e sadios, irmãos? Por que Ele quer isso? Porque Ele quer que o nome dEle seja glorificado através do nosso corpo. Amados, a pior coisa que tem, bota na tua cabeça, a pior coisa que tem é você querer servir a Jesus sem saúde. É muito ruim. Quando você perde a saúde, tudo paralisa. Você que é dona de casa não consegue trabalhar direito, não consegue fazer os afazeres de casa, você quer vir na igreja, não consegue, você quer cuidar do seu filho, não tem como. Então, a saúde é para a glorificação do nome de Jesus, não a enfermidade, a saúde. Pastor, quem disse isso? Paulo disse isso, quer ver? Ó, em 1 Coríntios 6:20, ele fala assim, porque fostes comprado por preço. Veja, aquilo que nós falamos domingo, não somos de nós mesmos, somos dele, somos servos dele. Então, ele cuida de nós, ele cuida a tal ponto de guardar a nossa saúde para que a gente possa glorificar a ele através do nosso corpo. Então, uma das coisas que Deus fala muito comigo, Deus fala assim, eu acordando, eu estou dormindo, e geralmente quando eu estou acordando, Deus fala comigo assim, algo grande assim, e às vezes eu não consigo correr para escrever, às vezes eu consigo escrever e guardar. Hoje, essa manhã, quando eu acordei, assim que eu acordei, Deus me deu uma frase assim, olha a frase que Deus me deu, ó, reino de servos. E eu comecei a falar com o Senhor durante o dia, Senhor, se é isso que o Senhor quer que eu fale para a igreja, o Senhor tem que explicar a mim o que o Senhor quer dizer com reino de servos. E Ele já começou a falar no meu coração, que você também já deve ter percebido. Não é porque a gente é um reino de sacerdotes que a gente manda nas coisas. A gente é servo do Senhor. Então, às vezes, você, de tanta glória que você recebe, de tanta coisa que você recebe de Deus, de tanta profecia, de tanta glória, que você começa a esquecer que há um Deus que está acima de tudo isso. E você começa a achar que você está bem parecido com Ele. E, na verdade, quando você acha que já está assim, coladinho assim com Ele, você não está muito colado com Ele, não. Você está lembrando muito, é um querubim que caiu. Né? Nossa, quer dizer que eu sou tão assim, então eu já sei, vou pegar meu tronozinho, vou pegar minha cadeirinha de praia e vou colocar do lado do tronozinho dele. Então, a gente tem que começar a entender essas coisas. Nós glorificamos a Deus no nosso corpo. Quando eu tenho alguma situação que eu preciso reverter, que eu vejo que está paralisando a minha vida, diante daquilo que é eterno, diante daquilo que Deus colocou na minha vida e no meu coração, quando eu falo com Ele, eu falo, Senhor, a minha vida não pode ser paralisada, porque o meu corpo é para a glorificação do Teu nome. Então você tem que entender essas coisas também, tem que orar a Deus nesse sentido.
Falar, Senhor, eu preciso estar curado, eu preciso estar bem financeiramente, eu preciso estar bem na minha família, eu preciso estar bem, para que eu possa glorificar o Senhor na minha vida e no meu corpo. Então você pode acreditar, amado, cura divina é de Deus, porque Deus quer ser glorificado no seu corpo. E eu estava falando com você agora, eu queria que você entendesse, que existe uma ambiência para o milagre acontecer. E eu quero te mostrar aqui, algumas coisas aqui, e um texto muito interessante em Marcos, para você poder entender, que o milagre ele não vem por um acaso, não é? Aquela coisa de você não estar nem aí, não estar nem para nada, e de repente o milagre acontece assim. Pode acontecer, pastor? Pode, pela misericórdia de Deus. Mas, amados, é melhor você viver na amplitude da bênção de Cristo, como Paulo disse, né? Na completude. Paulo falou, eu quero ir aí estar com vocês para trazer a bênção por completo. Eu não quero vocês com um pedacinho de bênção. Peguei um pedacinho aqui, outro, como se estivesse pegando migalhas que caem da mesa. E nós não fomos chamados para migalhas. Os filhos têm direito de sentar à mesa. Então eu quero mostrar alguns detalhes para você. Por exemplo, João 11:40, quando um morto precisava ser ressuscitado, um morto, não estamos falando de um doente, de um morto, e já pela cultura judaica, já não tinha nem mais a alma, não é? Porque em determinados dias o judeu achava que a alma ainda permanecia ali, podia voltar, e já tinha passado tantos dias, que o judeu já falou, vamos enterrar, e Jesus chega, e ele responde assim a Jesus, para Marta. Eu acredito que essa fala aqui, Jesus lembrando aquele dia que ele teve na casa de Marta, falou, Marta, para um pouquinho, Marta, vem ouvir a palavra. Marta, atenta para as minhas palavras, para os meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não deixe de apartar os teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração, Marta. Eu não te disse que se creres, tem que crer, não é pensamento positivo. Pensamento positivo, todas as religiões têm, o cara senta lá, fica assim, isso aqui não é pensamento positivo. Nós estamos falando de fé, nós estamos falando de crença, nós estamos falando de unidade, nós estamos falando de aliança com Deus. É algo que Deus está com você aqui, falando, olha, eu vou curar, você, Senhor, eis-me aqui, eu creio. Não é uma busca, Senhor, eu estou fazendo uma força, pastor, está me dando até dor de barriga, de tanta força que eu faço para crer. Não, isso não é fé. Isso não é fé, você tem que tomar um Pedialite, uma coisa assim, é outra coisa. Você tem que acreditar no Deus que você serve. Falar, Senhor, eis-me aqui, eu creio. Amém, igreja? Você pode dizer um eu creio. Hebreus 11:27 diz que além da fé, da crença, ele fala que Moisés, pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado. Não ficando o quê? Diga, amedrontado. Com a cólera do rei. É muito seco quando você lê na letra. Paulo foi tremendo quando ele disse que a letra matava, porque é muito seco, irmão. Nós estamos falando aqui de Faraó e de Moisés, e Faraó querendo esganar Moisés. É algo que eu e você não estamos sentindo, ninguém querendo nos esganar, mas Moisés estava sentindo, e a Bíblia diz que ele não se amedrontou com a ira, com a cólera do rei. Aliás, ele permaneceu o quê? Firme, diga, firme. Ele permaneceu o quê? Firme. Ele falou, não vou mudar de ideia, não vou voltar para o passado. Deus tem algo maior para a minha vida, e eu vou permanecer firme. Ele permaneceu firme, entenda como não é mágica. Ele permaneceu firme como aquele que vê o invisível. Amados, quem é que vê o invisível? Fala para mim, alguém vê o invisível? Você está vendo aqui? Eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei uma girafa aqui. Vocês não estão vendo uma girafa aqui? Hã? Não estão vendo não? Tem uma girafa aqui. Não estão vendo não? É porque ela está invisível. Então, você tem que entender que para você ver o invisível, nós estamos mexendo em coisas sobrenaturais. Não posso ler isso aqui. Aleluia! Aleluia! Invisível! Eu estou vendo invisível. Não estou vendo nada. Não está vendo nenhum palmo que está na frente. Então, é uma situação que você primeiro tem que crer. Marta, eu disse para você, Marta, creia. Marta, eu não disse para você ficar de mimimi. Creia. Segundo, Marta, eu disse para você ser firme. Firme. Olha para mim que você vai me ver, Marta. E vai ter uma hora, irmãos, que vocês vão estar olhando e vocês vão ver Jesus. Literalmente vamos ver no dia que a trombeta tocar, amém? Mas eu estou falando nas coisas da tua vida.
Depois de 1 Tessalonicenses 1,5, ele fala de convicção. Veja, ele fala de certeza, de fé, ele fala de firmeza, agora ele vai falar, porque o nosso evangelho, olha aqui, olha que coisa linda, o nosso evangelho. Paulo trouxe para si uma responsabilidade da revelação da graça de Cristo. Ele fala, o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Nós não estamos aqui, profetisa, esse dia eu estava brincando, lá em casa, uns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, eu estava vendo uma programação assim, na época ainda tinha aquelas parabólicas, faz tempo isso, tinha uma parabólica, e eu peguei um canal de uma TV lá em São Paulo, e o pastor estava num culto assim, ministrando e profetizando, e de repente falou assim, eu profetizo sobre a tua vida, eu profetizo, irmã, silicone para você, e eu achei engraçado que as irmãs vinham pulando o banco, pulando, eita glória, e vinha pulando, falando em língua, sabe, silicone, então, mas nós não estamos aqui brincando com a palavra. A palavra aqui que ele está falando não é a palavra de Deus. Ele está dizendo, não chegou só em blá blá blá, não chegou só em papo furado, mas sobretudo o evangelho chegou em poder no Espírito Santo. Então existe um poder no Espírito Santo. Por isso que a gente canta, Santo Espírito. O Espírito Santo é Deus na nossa vida. Alguém crê aqui que o Espírito Santo é Deus? Você crê no Espírito Santo? Então ele vem no poder do Espírito Santo com plena convicção. É isso que eu quero que você entenda. Primeiro ele diz fé, depois ele fala de firmeza, que ele fala de convicção. Assim como sabeis tem sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então veja, cria-se uma ambiência, eu vivo pela fé, eu tenho uma firmeza nessa fé. Eu não vim aqui para buscar mais uma bênção, eu vim aqui buscar uma graça, eu não vim fazer nada disso. Eu vim aqui na certeza, na fé e na convicção que esse lugar Deus opera, que é algo sobrenatural na nossa vida, e que essa noite Ele pode mudar o rumo e a história de cada um de nós aqui, amém, igreja? Então eu quero terminar para a gente orar, Marcos 5, o versículo 21 ao 43 tem uma história, e eu vou ler para você a história e vou tecer um comentário naquilo que eu vi nessa história aqui para esse momento interessante, que diz, e Jesus tendo voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, não era uma pessoa comum, era uma pessoa da sinagoga, um chamado Jairo, um homem principal na igreja, era o cabeça, era o pastor da igreja, não era uma pessoa comum não, hein? E a Bíblia diz que vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente, lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva, e ela o quê? Viverá. Olha só, o homem acreditava. Não basta só você ser o cabeça da sinagoga, o cabeça da tua casa. Pastor, eu sou um presbítero, um diácono, um pastor, um bispo. Eu sou uma pessoa, eu sou um empresário, eu sou um advogado, sou um médico, sou isso, aqui. Não basta só. Você tem que entender que você está diante do Rei da Glória. E quando você está diante do Rei da Glória, você precisa ter certeza, você precisa ter firmeza e você precisa ter convicção. E esse homem vai diante do Senhor com certeza, firmeza e convicção. Ele diz, eu quero que o Senhor coloque as mãos na minha filha, porque eu tenho a certeza que na hora que o Senhor colocar as mãos sobre ela, ela será salva, ela viverá. E a Bíblia diz no 24 que Jesus foi. Que Jesus vai, irmãos. Irmãos queridos, irmãos e irmãs queridas. Se você pedir, Ele faz. Dá a impressão que a gente fica assim, jogando roleta. Quem já brincou de roleta? Quando criança tinha uma roletinha, botava a bolinha, vamos jogar no 15, brrr, deu 25, vamos jogar no vermelho, brrr, caiu no preto, perdido. Nós não estamos jogando roletas, nós estamos aqui debaixo de um projeto de certeza, de firmeza, de convicção. E quando eu oro diante do Senhor, eu falo, Senhor, o Senhor pode? Ele fala, estou aqui, eu vou com você. E a Bíblia diz que ele foi, grande multidão foi com ele, comprimindo, deve ser muita gente, hein? E aconteceu que certa mulher, que no meio do caminho, ele está indo para curar uma menina, no meio do caminho, certa mulher, que havia 12 anos, sofrendo de uma hemorragia, eu não consigo compreender isso, irmãs, mas vocês conseguem compreender, imagina, todo mês, agora imagina essa mulher, o ano todo, 12 anos. A Bíblia diz que essa mulher padecera na mão de vários médicos, ninguém descobria, despendeu muito dinheiro, não tinha plano de saúde, não tinha nada, era dependente do SUS, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, ela estava vendo que se Deus não chegasse com provisão, ela ia morrer.
E a Bíblia diz que, tendo ouvido a fama de Jesus, ela veio por trás dele, por entre a multidão, e tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curado. Olha para cá agora. Olha o que aconteceu aqui. Jesus, como um sacerdote, como um rabi, existiam muitas pessoas, e aquela mulher, ela vence um bloqueio. Ela vence um bloqueio. Eu tento tirar os bloqueios da tua cabeça. Tem muitos bloqueios aqui. Pastor, mas toda igreja tem, mas eu já expliquei para você que eu sou pastor desta igreja aqui. Então eu tento tirar o teu bloqueio, não vou tirar o bloqueio de todo mundo, mas o teu eu tento. Porque às vezes você fica bloqueado. Ah, pastor, mas eu até quero ir lá tocar em Jesus, mas se eu for lá, a multidão pode me pisinhar. E ela não podia nem chegar perto de Jesus a 50 metros, por ele ser um sacerdote, não podia, porque a lei não permitia. Mas ela foi se arrastando, se espremendo. Se alguém sabe, se um homem daquele sabe que ela estava ali sangrando, dava um problema muito sério, poderia até morrer. Mas aquela mulher, ela arriscou tudo isso, ela falou e tocou. E por que tocou? Porque ela lembrou da profecia que ele traria a cura nas suas asas. As asas de Jesus, não é que Jesus era anjo, tinha asa que batia igual, né, uma águia, não. As asas eram os filactérios. Eles têm, o judeu tem uns, né, para lembrar, né, dos preceitos, eles têm. Então nas asas, nas abas das vestes de Jesus, que é mais comprida, ela falou, se eu tocar ali, disse o profeta que eu serei curada. Veja, ela entendeu o que disse Salomão, ela entendeu, se você se atentar para as palavras, ensinamentos, se você não perder isso, você vai ser curado. Passou anos, isso aqui foi lá atrás do Antigo Testamento, passou anos, só de enfermidade ela tinha muitos anos. Ela lembrei que o Mashiach, quando viesse, traria cura nas suas... eu tenho só essa oportunidade de ir lá. Amados, tem momentos que a gente só tem uma oportunidade. Eu falo isso com muita gente, querido, não brigue. Há coisas que você resolve. Pastor, perdi um carro, seguro da outra. Não tinha seguro, trabalha, compra outro. Agora, a vida não tem como. Perdeu a vida, meu amado, já foi. Então eu tento explicar a certas pessoas que parece que não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda. Ouça, se eu tocar nas vestes, ficarei curada. 29. E logo lhe estancou a hemorragia e sentiu o corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Olha, uma multidão apertando e pergunta, quem tocou? Responderam os discípulos, vês que a multidão te aperta, e o Senhor me pergunta, quem tocou? Aí Jesus, porém, olhava ao redor para ver quem foi que fez isso. Então a mulher, atemorizada, tremendo, consta, era a pessoa que ele ia chamar a atenção dela. Que nela operara, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Fui eu. E ele disse, filha, tua fé te salvou. A tua fé é o quê? A fé fez o quê? Mas ela queria salvação? Ela queria o quê? Mas olha só, a Bíblia, ela engloba a salvação, a palavra do grego sotéria, não é só você sair do inferno, porque o inferno a gente já saiu há muito tempo, né? Ela está querendo explicar, Jesus está querendo explicar para ela que a fé fez ela mudar a vida. Imagina essa mulher agora curada, voltar para falar com o seu marido, falar com os seus filhos, falar com as suas amigas, poder entrar na sua igreja, poder falar direto com o seu sacerdote, dizer, eu posso agora, eu estou livre, eu estou salva, eu estou curada. Jesus falou, vai em paz, fica livre do teu mal. Olha que coisa maravilhosa. Não é, vim só buscar a minha bênção e sair correndo. Não, amados, é uma história de vida que Deus quer traçar para você. Os irmãos conseguem compreender isso aqui? Deus quer mudar a história da tua vida. Ele não quer te dar uma bencinha. Hoje o irmão ligou para mim e falou, pastor, eu vou te incomodar. Eu falei, não me incomode, que eu não estou podendo ser incomodado agora. Eu já sabia que ele queria pedir uma coisa, que ele está 8 meses sem vir na igreja. Ele queria porque deu um probleminha no trabalho dele, já fiquei sabendo. Vão mandar ele embora, mas ele agora entendeu que a igreja tem poder, né? Agora ele entendeu. As pessoas só entendem quando a igreja tem poder na hora que dói aqui, Aqui, Então entenda o que eu estou te falando. Ele diz, filha, vá em paz. Continua. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, para onde ele estava indo, a quem disseram, tua filha já morreu. Por que ainda você incomoda o mestre? Olha só que banho de água fria. Há situações que você vai ouvir assim, irmãos. Não dá, não tem como. Isso não é para você não, menino. Isso aí o pastor falou para os irmãos ricos da igreja. Não, irmão, é para os pobres também. Porque a Bíblia diz que Deus é Deus de rico e Deus de pobre. Amém, amados? Então entenda uma coisa. Falava ele ainda, quando eu digo pobre, é porque eu tenho que explicar tudo isso. Porque hoje vai para a internet, o cara depois vem marretando. Pobre que eu estou dizendo não é que você é um miserável. Eu estou falando pobre é qualidade de vida. Entendeu? Você não mora
num bairro onde as pessoas que nem Cristo têm, mas têm uma riqueza. Eu estou falando pobreza e riqueza de finanças nesse momento. Eu estou falando de riqueza da glória de Deus. Porque se for falar de riqueza da glória de Deus, somos os mais ricos do mundo. Amém, irmãos? E os ricos aqui digam, eu sou rico. Isso aí. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disse, já morreu, esquece, não incomode o mestre. Mas Jesus, sem acudita as palavras, disse ao chefe da sinagoga, chega aqui, pois não, vem cá, seu Jairo, não temas, crê somente. Amados, ouça a voz do Senhor falando no teu coração nessa noite, não temas, creia somente. Ouça Deus falar agora no teu íntimo, agora no teu mais profundo do coração, nos teus ouvidos espirituais, dizendo, não temas, crê somente. E a Bíblia diz, contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando na casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, que eles choravam e como pranteavam muito. E ao entrar lhe disse, por que estáis alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Ué, não estava morto? Jesus falou, não, eu estou aqui, enquanto eu estiver, a última palavra é minha, não importa a palavra que deram para você, a última palavra é do Rei da Glória, maravilhoso Rei da Glória, amém, amados? Ela não está morta, ela está dormindo, mas Deus vai acordar, diga-se, Deus vai recordar, diga, Deus vai acordar, diga, Deus vai acordar. O que Deus vai acordar? Aquilo que você precisa, os teus sonhos, tua saúde, tuas finanças, tua vida espiritual. Amém? 40. Riram dele, isso é normal, pula, nem vou dar crédito para ele, pula. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança que vieram com ele, entrou onde ela estava, e tomando pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno, eu te mando, levanta-te. Amados, nessa noite Deus vai dar um talita cumi nesse lugar. Você recebe isso? Diga assim, nessa noite Deus vai gritar talita cumi. Amém? E a Bíblia diz no 42, imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar. Ela se levantou e ficou, ai meu Deus, foi isso que ela fez? Não, ela se levantou e começou a servir. E pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira o quê? Olha que coisa interessante, ela tinha quantos anos? 12 anos, ó, com a mulher. Mas Jesus ordenou expressamente que ninguém soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Então ouça o que eu vou te falar agora para a gente orar. Jesus vai curar a menina e no meio do caminho encontra uma mulher que o interrompe. E ele já é interrompido com uma palavra de derrota. Acaba de fazer um milagre na mulher e alguém diz, só demorou, morreu, esquece. Ô Jairo, libera, porque já morreu. Então, amados, no nosso dia a dia a gente vai sempre receber palavras de vida, você está recebendo do altar. Salomão diz, guarda essas palavras, são vida e saúde para o corpo, guarda. Não esquece, quando sair daquele portão, guarda isso, leva para o trabalho, leva para o escritório, leva para casa, leva para a faculdade, anda no ônibus, vou ter que falar agora com o irmão lá, anda de cavalo, anda no burro, anda no jegue, anda de avião, anda de Uber, anda de táxi, mas ande com a palavra de Deus. Agora vamos numa igreja onde os irmãos chegam de cavalo, olha que coisa, hein? Aí o Adão lá, imagina o Adão, não é? Disseram, não vai dar, esquece, morreu. Jesus pede para Jairo continuar do mesmo jeito que ele estava no versículo 23. Homem, não temas, crê somente. Irmãos, o que importa não é o que os outros falam, o que importa é o que Jesus falou para mim e para você. Amém? Não perca nunca o ambiente de Deus na tua vida, porque essas coisas que quebram o ambiente do milagre. Não perca, não perca. Eu estava terminando essa pregação, eu estava lendo uma passagem aqui interessante, tem ela aí, Atos 28. Olha só, Deus quer curar até coisas simples, irmãos, de nós. Paulo vai na casa de uma pessoa e diz que achasse enfermo aquela pessoa de disenteria. Sabe o que é disenteria? O que é disenteria? Dor de barriga. O pai de Públio estava com febre. Paulo foi visitá-lo e a Bíblia diz que orando, impôs as mãos e ele fez o quê? Ficou curado. Pastor, Deus cura dor de barriga? Cura. Pastor, Deus cura dor de barriga? Até dor de barriga Deus cura. Amém, irmãos? E por fim eu vou te dar uma promessa, 2 Crônicas 20, versículo 9.
Você pode ler comigo de pé? 2 Crônicas 29, leia comigo, leia. Agora vamos ver se você entendeu o que eu preguei agora. Vamos lá, lê. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós faremos o quê? Nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, está falando de Deus, pois o teu nome está onde? E clamaremos a ti na nossa, e tu nos, espada por castigo, peste ou fome, não importa, dor de barriga, não importa, hemorragia, não importa. O que importa é que nos apresentaremos nessa casa diante do Senhor, clamaremos ao Senhor e Ele nos ouvirá e nos responderá. Você crê nisso? Você toma posse dessa palavra nessa noite? Então vamos orar em nome de Jesus. Assim seja, assim disse o Espírito da graça de Deus nessa noite. Vamos orar? Vamos orar?